Olha só, pai, o peão tá sério. Parece que não gostou da brincadeira. Coitado, vamos deixar ele quieto? Pode deixar. Vocês riram de mim e me acharam um pobre coitado. Mas eu sou o dono destas terras. Impossível! Pode ser verdade! Naquela região, todo mundo conhecia o Coronel Juventus. Ele ainda era chamado de dono da maior fazenda de café da região. Mas o que quase ninguém sabia era que as dívidas já estavam maiores do que as plantações. Juventus mantinha as aparências com unhas e dentes. Festa grande, convidados importantes, música alta e mesa farta. Era assim que ele tentava provar que continuava poderoso. Naquela noite, a fazenda estava cheia. Políticos da cidade vizinha, fazendeiros antigos e gente que só aparecia quando tinha comida e bebida de graça. Beatriz, sua filha legítima, circulava pelo salão como se fosse uma rainha. Vestido caro, olhar altivo e um jeito de quem nunca ouviu um não na vida. Eulália observava tudo mais afastada, com o uniforme simples de empregada. Poucos ali sabiam que ela tinha o mesmo sangue que Beatriz. Juventus sabia. Beatriz também. Mas ninguém ousava falar. Para o coronel, Eulália era um erro do passado que ele preferia manter escondido. Criou dentro da própria casa, mas nunca como filha, sempre como criada. No meio da festa, um homem chegou montado a cavalo. Roupa simples, chapéu gasto, botas sujas de estrada. Alguns convidados cochicharam. Juventus franziu a testa. O homem desceu com calma, tirou o chapéu e cumprimentou quem estava perto. Disse que se chamava Bento. Não deu sobrenome. Juventus atravessou o salão irritado. Perguntou quem tinha convidado aquele peão. Ninguém respondeu. Bento disse apenas que tinha assuntos a tratar, mas que poderia esperar a festa terminar. A forma tranquila com que falava irritou ainda mais o coronel. Beatriz se aproximou analisando Bento de cima a baixo, como se ele fosse algo fora do lugar. Perguntou se ele tinha errado o endereço, porque aquela era uma festa para convidados importantes. Bento respondeu que sabia exatamente onde estava. O clima ficou pesado. Alguns convidados começaram a rir baixo. Juventus não gostava de ser contrariado dentro da própria casa. Mandou que Bento fosse para os fundos onde ficavam os empregados, se quisesse comer alguma coisa. Disse que ali não era lugar para peão. Bento apenas segurou o olhar do coronel por alguns segundos e respondeu que sabia muito bem qual era o lugar dele. Aquela resposta foi o suficiente para deixar Juventus furioso. Beatriz cruzou os braços, claramente incomodada por aquele homem simples não demonstrar medo. Eulália assistia tudo de longe, sentindo que aquela história ainda não tinha terminado. A música começou mais animada e alguns casais foram para o centro do salão improvisado. Juventus ainda observava Bento com desconfiança, como se a simples presença dele fosse uma afronta. Bento não foi para os fundos como mandaram. Ficou ali, perto da varanda, quieto, como quem espera a hora certa. Beatriz, incomodada com a postura dele, decidiu provocar. Aproximou-se com um sorriso debochado e perguntou se ele sabia dançar ou se peão só sabia lidar com enxada. Alguns convidados riram. Bento respondeu que sabia conduzir uma dama melhor do que muita gente ali sabia conduzir a própria vida. A resposta arrancou murmúrios. Antes que Juventus interferisse, Beatriz, movida pelo orgulho, estendeu a mão num gesto desafiador. Disse que queria ver aquilo de perto. A música seguiu e Bento a conduziu pelo salão. Ele dançava com firmeza, sem exagero, sem medo. O salão silenciou aos poucos. Beatriz percebeu que estava sendo conduzida de verdade e isso a irritou. Quando a música terminou, ela forçou um sorriso e pegou uma taça de vinho da bandeja de um garçom. Olhou para o pai, buscando aprovação, e no impulso, virou a taça no peito de Bento. O líquido escorreu pela camisa simples, enquanto algumas pessoas prenderam a respiração. Juventus bateu palmas devagar, satisfeito com a humilhação. Disse em voz alta que aquele era o lugar de um peão atrevido, sujo de bebida no meio de gente importante, e completou que, se Bento quisesse dançar, que fosse dançar com as criadas, porque ali não era o lugar dele. O silêncio tomou conta da festa. Eulália sentiu o rosto queimar, não de vergonha por Bento, mas pela crueldade do pai. Juventus apontou para ela e disse que ali estava uma companhia mais adequada para alguém da laia dele.
Alguns convidados desviaram o olhar, outros fingiram achar graça. Bento limpou o rosto com a própria manga, sem alterar a expressão. Caminhou até Eulália, parou diante dela e, com voz firme, perguntou se ela aceitaria dançar. Eulália hesitou por um segundo, consciente dos olhares, mas estendeu a mão. A música recomeçou mais lenta dessa vez. Diferente do que aconteceu com Beatriz, Bento não dançava para provar nada. Dançava como quem respeita. Não apertou demais, não exibiu nada. Apenas conduziu. Eulália percebeu que ele não a via como criada. Via como mulher. Juventus ficou vermelho de raiva. Beatriz cochichou algo no ouvido do pai, irritada por ter sido trocada daquela forma. No meio do salão, sob os olhares julgadores, Eulália sentiu algo diferente. Não era ilusão nem sonho. Era simplesmente alguém tratando ela como igual. Quando a música terminou, Bento não fez reverência exagerada nem discurso. Apenas agradeceu pela dança. Juventus, já sem paciência, gritou que aquilo tinha ido longe demais. Disse que depois da festa, aquele peão iria embora da propriedade como qualquer outro empregado temporário. Bento olhou diretamente para o coronel e respondeu que, na verdade, precisava conversar com ele ainda naquela noite, porque havia assuntos sobre a fazenda que não podiam esperar. O salão já não tinha o mesmo clima de festa. As pessoas cochichavam, tentando entender quem era aquele homem que não se intimidava. Juventus, irritado, mandou que a música parasse. Disse que resolveria aquilo ali mesmo, na frente de todos, para que ninguém pensasse que ele aceitava desrespeito dentro da própria casa. Mandou Bento falar logo o que queria, antes que fosse colocado para fora. Bento tirou do bolso interno da jaqueta um envelope pardo, simples, já amassado da viagem. Caminhou até a mesa principal e colocou o envelope diante do coronel. Disse que não tinha vindo pela festa nem pela dança. Tinha vindo porque agora precisava tratar de negócios. Juventus riu, dizendo que não fazia negócios com peão. Bento respondeu com calma que, a partir daquela noite, o coronel não teria muita escolha. Alguns convidados se aproximaram. Juventus abriu o envelope com mãos firmes, mas o sorriso começou a desaparecer conforme lia os papéis. Eram documentos oficiais de compra. Parte das terras da fazenda, incluindo o setor mais produtivo, tinha sido vendida para pagar dívidas antigas. E o nome do comprador estava ali, registrado: Bento Ferreira da Silva. O mesmo homem que minutos antes tinha sido chamado de peão na frente de todos. O silêncio foi pesado. Alguém perguntou em voz baixa se aquilo era verdade. Juventus tentou desmentir, mas reconheceu o carimbo do banco e a assinatura do próprio advogado. A fazenda não era mais totalmente dele, e o homem que ele humilhou agora era dono da parte mais valiosa da propriedade. Beatriz ficou pálida. Nunca tinha imaginado que aquele homem simples tivesse dinheiro para comprar qualquer coisa, muito menos terras. Bento explicou que não fazia questão de ostentar. Cresceu trabalhando na roça, economizou cada centavo e investiu onde muitos não acreditaram. Disse que não comprou as terras para humilhar ninguém, mas porque era uma oportunidade. E completou que pretendia assumir a administração da parte que agora era sua. Juventus sentiu o golpe. Pela primeira vez naquela noite, não tinha resposta pronta. Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, como quem percebe que o poder mudou de lado. Eulália observava em silêncio, tentando entender como tudo tinha virado tão rápido. Bento então disse algo que deixou o salão ainda mais tenso. Afirmou que não pisaria ali como empregado, e que ninguém mais pisaria em suas terras, sendo tratado como lixo. Olhou diretamente para o coronel ao dizer isso. Juventus tentou manter a postura, mas a voz já não saía com a mesma firmeza. Perguntou o que Bento queria em troca do silêncio, como se aquilo fosse uma negociação de honra. Bento respondeu que não queria nada além de respeito, e que, diferente de alguns ali, ele sabia muito bem o valor de cada pessoa, independente da roupa que vestisse. O clima estava insustentável. Beatriz, tomada pela revolta, disse que aquilo era armação, que um homem simples nunca chegaria tão longe sozinho. Bento não discutiu, apenas disse que subestimaram a pessoa errada. E antes de sair do centro do salão, virou-se para Eulália e disse que no dia seguinte começaria a reorganizar a parte da fazenda que agora era sua.
e que ela, se quisesse, não precisaria mais usar uniforme. A festa terminou antes da meia-noite. Os convidados foram embora em silêncio, comentando o que tinham visto. No dia seguinte, a notícia já corria pela cidade. O coronel Juventus não era mais o dono absoluto da fazenda. As dívidas vieram à tona. Outras partes das terras também estavam comprometidas. E sem apoio político e sem crédito no banco, ele começou a perder o que restava. Bento não precisou fazer escândalo. Apenas assumiu oficialmente a parte que havia comprado. Levou documentos, reuniu os trabalhadores e deixou claro que ninguém seria tratado com desrespeito. Disse que quem quisesse continuar trabalhando teria salário justo e dignidade. Muitos ficaram. Alguns que antes temiam o coronel passaram a andar de cabeça erguida. Juventus ainda tentou manter a autoridade, mas agora precisava da autorização de Bento para usar áreas que antes mandava sozinho. O orgulho foi sendo engolido dia após dia. Beatriz sentiu o peso da mudança. Já não tinha a mesma atenção da cidade. Pessoas que antes disputavam sua companhia, agora evitavam aproximação. Eulália continuava trabalhando, mas algo tinha mudado. Bento cumpriu o que disse. Chamou-a para conversar longe dos olhares e afirmou que ela não precisava mais servir quem a tratava como invisível. Foi nesse momento que Juventus, pressionado pela própria ruína, acabou revelando o que sempre escondeu. Disse em voz alta, numa discussão amarga, que Eulália era sua filha, mas que nunca teve obrigação de assumi-la. A revelação caiu como pedra. Beatriz ficou indignada, mais pela vergonha pública do que pela verdade. Eulália ouviu sem chorar. Já sabia. Sempre soube. A diferença é que, pela primeira vez, aquilo foi dito diante de todos. Bento não falou nada na hora. Apenas ficou ao lado dela. Dias depois, Juventus já não tinha empregados suficientes nem recursos para manter a antiga Casa Grande. Parte da propriedade foi vendida, outra ficou sob administração de Bento. Sem alternativa, o antigo coronel acabou aceitando trabalhar como responsável pelo controle de estoque e manutenção, função simples comparada ao posto que ostentava. Não era vingança, era consequência. Beatriz foi morar na cidade com parentes distantes, incapaz de aceitar a nova realidade. Eulália fez outra escolha. Não quis luxo nem revanche. Escolheu ficar na parte da fazenda que agora tinha outra administração. Bento nunca a tratou como prêmio ou troféu. Conversavam, caminhavam pelas terras, planejavam melhorias. O sentimento entre os dois cresceu de forma tranquila, sem espetáculo. Ele se apaixonou pela força dela. Ela se apaixonou pela firmeza dele. Meses depois, quando a colheita foi melhor do que o esperado, a cidade já falava de uma nova fase na antiga fazenda. Agora conhecida não pelo medo, mas pelo respeito. Juventus, mais calado, observava de longe a filha que nunca assumiu andar livremente sem uniforme. Aprendeu da forma mais dura que sobrenome não constrói caráter e que dinheiro não compra dignidade. E Bento, o homem que entrou como peão e saiu como dono, provou que quem julga pela aparência pode acabar trabalhando para quem tentou humilhar. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Você teria perdoado o coronel? Teria feito diferente no lugar do Bento ou da Eulália? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro ler a opinião de vocês. E aproveitando, dá uma olhadinha no nosso YouTube Shopping. Vou deixar fixado nos comentários alguns livros que eu já li e recomendo muito, histórias que têm essa mesma vibe de amor, reviravolta e justiça. Entre eles está A Prometida e A Traição, que é envolvente do começo ao fim. Depois me diz se você já leu ou se ficou com vontade de ler também.